João capítulo 15, versículos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Pois sem mim, nada podeis fazer. Palavra da salvação. A geração atual, ela quer resultado. Nós falamos sobre isso, né? Precisamos de resultado. O foco em resultado. Sim, a geração atual, ela quer resultado. Mas ela quer resultado sem raízes. Interessante isso. Eu quero resultado, mas eu não quero raízes. Inclusive, eu conversava com uma pessoa, um aconselhamento, um líder, né? Uma pessoa de liderança. E a pessoa dizia assim, eu sinto a necessidade de ter raízes. Olha como é interessante. E eu dizia, existem fases da nossa vida que a gente quer sair. Depois tem fase da nossa... E a gente quer sair pro lugar, eu quero novo, quero novo, quero novo, quero novo, quero novo. E tem outra fase da nossa vida que a gente começa a dizer assim, não, eu quero raízes, né? Eu quero fincar raízes. E aí é interessante isso, por quê? Porque Jesus nos ensina, inclusive, fazendo a comparação da raiz, da videira, não é? Ou seja, exatamente da uva, de como é que funciona com o ramo, com a árvore. E é interessante, porque Jesus deixa claro, a força não vem de você, amado. A força vem da ligação. Olha como é interessante. Quando ele diz assim, permanecer em mim, volta. E eu permanecerei em vós, assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, nós somos os ramos. Entende? E ele é a videira. Se eu tiro o ramo, o que acontece com o ramo? O ramo seca. Então, a força daquele ramo... Mas preste atenção, quem dá a uva? Não é a raiz, ninguém colhe uva na raiz. Onde é que a gente colhe uva? No ramo. É no ramo, é o ramo que dá os frutos. Olha como é interessante, Jesus coloca para nós isso muito forte. Ei, são vocês que vão dar frutos. Quem quer dar fruto aqui, diga, eu vou dar muitos frutos. Isso é muito forte. Quem quer prosperar na vida, quem quer crescer, são pessoas que estão dando frutos, que estão multiplicando. Ou seja, e se Jesus, claramente ele já deixa, desde quando a gente vai ler em Gênesis, e agora Jesus falando, ou seja, o Senhor nos mandou para darmos frutos, para crescermos e multiplicar, para sermos prósperos. E agora Jesus compara de novo, vocês são o ramo, ou seja, vocês são o ramo que carregam as uvas. Vocês são o ramo que dão os frutos. Nós somos chamados a frutificar, a dar muitos frutos. Por que muita gente não está dando fruto? Porque muita gente desligou-se da videira. O ramo seco não dá fruto nenhum. O ramo, quando é arrancado da videira, ele simplesmente seca. É assim a nossa vida, quando somos arrancados de Jesus, quando nos desligamos, tiramos a conexão com o Senhor, assim como o ramo seca, nós também ficamos. Mas fulano não dava tanto fruto, exatamente. Geraldinho, você está dando tantos frutos, são milhões de pessoas. Se eu me desligar da videira, acaba o fruto, sou um ramo seco só. Isso é para mim e para você. Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Isso daqui é muito forte porque a geração atual quer resultados, mas não quer conexão. Não quer estar ligada à raiz. Ah, Senhor, exatamente. Eu vou dizer para você, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, a força não vem de você, a força vem de Deus. Vem da nossa ligação. Mas sou eu que frutifico? Mas eu frutifico porque eu estou ligado à videira. O ramo que se desconecta da videira seca, cai e morre. É a mesma coisa. Ah, Geraldinho, quantos frutos, quantos testemunhos, etc. Exatamente, se eu me desconectar da videira, se eu me desligar da videira, o que vai acontecer? Eu vou secar, eu vou cair e eu vou morrer. Simples assim. Se é comigo, assim também é contigo. Meu irmão, desconectar-se de Deus durante o dia é assinar um atestado de fraqueza. Eu vou dizer para vocês, é por isso que Deus nos deu um grande presente que se chama rotina espiritual. Que nos faz estar ligados a Deus o dia inteiro. Manhã, tarde, noite. A oração precisa permanecer correndo dentro de nós como um sangue. Como vida. Ninguém faz assim. Vou respirar agora. Agora eu vou trabalhar. Aí sai. Aí passo segurando a respiração. André? Recebeu o ar.
Quando eu sair do trabalho, eu respiro de novo. Não, você morre, amado. Da mesma forma que eu preciso do ar, estar respirando, inclusive no meu trabalho, eu preciso estar orando na minha vida diária. Essa é a conexão. A oração é o que faz a ligação. Geraldinho, e como é que eu me ligo no ramo? A oração é a conexão. A oração é o elo que me une a Deus. A oração é o que me faz estar ligado na videira. Andréa riu porque ela ficou imaginando. Já precisava vir trabalhar. Agora, não aguento. Também não dá para a gente viver sem Jesus também. Não dá para a gente frutificar sem Ele. Eu posso até viver sem Ele, mas como um ramo seco. A oração precisa permanecer correndo dentro de nós como sangue, como vida. Talvez você me pergunte, como é que eu vivo isso? Eu vou te explicar agora. Agora que eu vou te dar a instrução. Como viver essa permanência com firmeza? Como permanecer? Primeiro, transforme o seu dia em oração, sem desculpas. Porque quando você começa a desculpa, é porque eu não tenho tempo, é porque eu tive muito problema, é porque eu tive isso, é porque eu estive aquilo. Não, amado. Acorde com Deus, trabalhe com Deus, durma com Deus. Quando Jesus torna o centro da nossa vida, é assim que acontece. Ele não me tira de nada, ele me acompanha em tudo. Pegou essa palavra? Para quem tem uma vida verdadeira de oração, Jesus não lhe tira de nada. Ah, eu não posso rezar porque eu não posso estar em contato com Deus porque eu não tenho tempo. Pelo contrário, Deus não te tira de nada, ele te acompanha em tudo. Começou, acordou, acorde com Deus. Trabalhe com Deus. Durma com Deus. Os pais, os avós diziam, a gente sempre tinha um hábito. Bença, pai, bença, mãe, bença, avô, bença, avó, para dormir. Deus te abençoe. Durma com Deus, meu filho. Durma com Deus, minha filha. Exatamente. Porque eu devo acordar com Deus, trabalhar com Deus e também dormir com Deus. Como é que eu transformo meu dia em de oração? Um dia em um dia de oração? Não espere estar de joelhos para orar. Não, quando chegar lá na hora, não. Ore com a mente. Ore com a boca. Ore com a atitude. Está aqui, mas estou rezando, Senhor. Abre a porta. Quantas vezes eu estou nas realidades, quando as coisas mais difíceis, eu começo aqui a rezar. O tempo inteiro. Estou no carro dirigindo. Preciso abrir os caminhos, Senhor. E eu estou atrasado, preciso chegar, senão vai perder. Senhor, Deus proverá, sua misericórdia não nos faltará. Vou rezando. Deus proverá, sua misericórdia não nos faltará. Ah, meu irmão, minha irmã, isso é muito forte. Construa ambientes espirituais na sua casa. Até para te lembrarem. Até para serem refúgio. Coloque a palavra visível, a Bíblia. Música de adoração. Objetos que lembrem a tua fé. Coloca o crucifixo, a imagem do santo da tua devoção. Um quadro, entendeu? Isso não precisa de dinheiro, você tem muito dinheiro para isso. É no simples mesmo. Você vai fazendo, vai montando, vai tornando, sabe? E você vai transformando o seu lar em um território santo. Interrompa distrações intencionais. E eu vou dizer para você, meu irmão, como é que eu faço, Geraldinho, para colocar na prática? Transforme meu dia em um dia de oração. Certo? Construa ambientes espirituais em sua casa. Ponto 2. Ponto 3, transforme o seu lar em um território santo. Ponto 4, interrompa distrações intencionais. Vou dar um exemplo. O excesso de tela, por momentos de escuta. Estou aqui, né? Pare um pouco. Como eu resolvo quase tudo pelo celular, eu tenho feito isso. O que eu faço? Eu vou fazer certas coisas que eu vou fazer e eu deixo, o que eu estou fazendo agora nessa semana, de maneira especial. Aí eu deixo o celular, onde eu não possa ver. E se me ligarem, e se falarem, e se não sei o quê? Paciência. Entendeu? Por quê? Porque eu resolvo quase tudo, e todo mundo resolve quase tudo comigo pelo celular. Olha isso daqui, o que é que ficou isso daqui? Aí o outro, é isso daqui, aí o outro, olha aqui, eu preciso dessa resposta, eu preciso que diga isso aqui, eu preciso resolver esse problema, e etc, etc. E aí, meu irmão? Eu tenho que ter responsabilidade com as coisas que eu tenho que fazer, mas eu também tenho que ter responsabilidade com a minha vida espiritual. Então eu vou fazendo o quê? Esses momentos de intercalar. Isso é algo que eu estou treinando exatamente nisso. E eu motivo você a fazer. Sabe? Se você não silenciar, você não escuta.
Se você não escuta, você não permanece. Eu vou dizer para você. Eu já vi muita gente se perder na nossa comunidade, pessoas que passaram por nós, pessoas que foram até líderes meus, porque não escutam. Não escuta quem? Não escuta Deus. E se eu não escuto Deus, eu me perco. Porque se eu não escuto Deus, eu estou escutando o maligno, o pecado, a tentação, a sedução. Passei a semana passada falando sobre tentação, não foi isso? Foi isso mesmo? Foi sobre tentação. A outra? Pronto. E uma dessas semanas eu passei falando sobre tentação. Segunda semana. Então, se eu passei a segunda semana falando sobre tentação. Meu irmão, o inimigo está ali. Se eu não estou orando, o inimigo está me tentando. Se eu estou orando, eu estou fortalecido. Eu estou escutando a voz de Deus e Deus diz, vai por lá. E o inimigo, vai para lá, não vou para cá. Meu irmão, então, se você não silenciar, você não vai escutar. Se não escutar, não permanece. Quem não escuta a voz de Deus não permanece. É verdade. Sabe quando é às vezes que eu estou mais fraco na minha fé, na minha caminhada, na minha vida espiritual? Quando eu não estou conseguindo escutar a voz de Deus. Quando eu não estou escutando, eu vou escutar o meu desejo, eu vou escutar a minha vontade, eu vou escutar a minha irritação, eu vou escutar o meu capricho, eu vou escutar as minhas más inclinações, eu vou escutar o ressentimento, a mágoa, eu vou escutar todas essas coisas. Aí começa a falar todas essas vozes falar dentro de mim. E muita gente se perde desse jeito. Fulano saiu tão revoltado, não sei o que. Exatamente. Ele deixou de escutar a Deus e começou a escutar a quantidade de vozes ruins ao seu redor. E ele se encheu daquilo. Mas quando eu escuto a voz de Deus, as outras vozes eu não vou conseguir escutar? Vai sim. Mas a voz de Deus é mais forte, é mais potente. E ela faz calar todas essas outras vozes que falam no meu ouvido, na minha mente e no meu coração. Mais uma. Reative o temor de Deus dentro de você. Quem vive na presença não mente, não fofoca, não peca por impulso. Por que não faz isso? Porque tem o temor. Uma coisa que eu percebo que muitos perderam foi exatamente o temor de Deus. E o que é o temor de Deus? Ter medo de Deus? Não, é o amor a Deus que me faz não querer desagradá-lo. Não faz não querer pecar. Faz não querer fazer o mal. Por mais que eu sinta vontade de fazer, eu não faço por temor. E isso é muito forte. Eu preciso reativar em mim o temor. Sabe? O temor de Deus. O respeito à honra do Senhor. Por que eu não vou mentir? Não é porque a outra pessoa não merece. Ou merece. Não. Independente dela merecer ou não. Eu não minto por temor a Deus. Eu não vou fofocar. Não é porque eu não estou com vontade. Às vezes a língua está coçando de algumas pessoas para fofocar. E aí eu não fofoco porque por amor a Deus. Por temor de Deus. Não vou pecar, estou com desejo disso. Estou com vontade daquilo. Estou me sentindo puxado aquilo. Estou com vontade. Não faço porque por temor a Deus. Não é falta de vontade. Tem muita coisa ruim que a gente não faz por temor a Deus. Tem muita coisa, inclusive, prazerosa, a parte prazerosa do pecado, que a gente não faz por quê? Por temor a Deus. E eu preciso reativar isso em mim, porque isso me blinda. Isso me dá uma armadura. Quem sabe que Deus está ali o tempo todo, vive como um verdadeiro combatente. É por isso a importância da permanência. Quando eu penso que Deus está só naquelas horas, é o que acontece. Eu estou aqui diante da capela, aí agora eu respeito. Saí da capela, entendeu? Eu estou agora na hora da noite de adoração profética. Aí eu respeito. Deus está aqui. Terminou a adoração profética. Tchau, Deus, fique aí. Mas quem sabe que Deus está ali o tempo todo, vive como um verdadeiro combatente. E aí começa a ter uma coisa chamada vigilância, que a gente falou. Ou foi ontem ou foi anteontem. Por exemplo, Enoque, lá em Gênesis 5, 24. Né? Coloca aqui, André. Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante porque Enoque não visitava Deus. Enoque o quê? Andava com Deus. Entende a diferença, não? Ele não visitava Deus. Vou lá visitar o Senhor. Não, ele andava. Ele tinha tanta intimidade com o Pai que foi levado sem ver a morte. Olha como é interessante. Não se trata da quantidade de orações, mas da qualidade da permanência. Essa palavra que você nunca esqueça. Não se trata da quantidade de orações, mas da qualidade da permanência. É permanecer. E a rotina espiritual, ela é o quê? O alicerce da permanência.
Perceba que quem aqui é combatente, eu sei que tem pessoas que conheceram esse mover este ano. Tem pessoas que conheceram, mas eu quero só que se apresente aqui quem são os combatentes desde 2020, desde 5 anos atrás. Quem são os combatentes aqui desde 2020? Se apresentem, coloque nos comentários. Pode colocar aí, 2020, coloque. O que é isso? Vai lá, os 2020, eu quero ver o comentário de vocês. A rotina espiritual, ela é um alicerce de permanência. Como é que eu posso dizer isso? Eu vejo quantos combatentes que estão desde 2020 há 5 anos permanecendo. Por quê? Por que esses permaneceram e outros não? Porque esses foram aqueles que abraçaram a rotina espiritual. E os que não permaneceram foram aqueles que não viveram a rotina espiritual. Vieram para cá. Inclusive, pessoas que alcançaram milagres, prodígios e sinais não permaneceram. O segredo é a rotina espiritual. Os que não tiveram rotina espiritual alcançaram milagres, prodígios imensos, providências, bênçãos, restauração de família, mas não permaneceram. Porque não é o milagre que faz você permanecer. Sabe? É a rotina. O combatente vive na rotina com consciência. Que ele não se desconecta. Exatamente isso. Palavra de força e coragem. Começar o dia com direção. Na hora que acorda. Meio-dia, combate espiritual. Você está no meio do teu trabalho, das realidades, é combate. 18 horas, campanha de oração, libertação, confiança. Noite de adoração, aqui às noites, às 20 horas, presença, escuta, família. Mas o que é que Deus quer agora? É que você não apenas seja um participante. Deus quer que você permaneça. Deus não quer só que você... Eu vim para a oração. Não, eu estou em oração. Escreva, coloque nos comentários, eu estou em oração. O que é que Deus quer? É que você não apenas participe. Deus quer que você permaneça. Oração não é evento. Não confunda. É a respiração da alma. Por isso que eu falei desde o começo. Eu não posso trabalhar. Não, eu preciso respirar o tempo inteiro. Eu estou trabalhando e estou respirando, não estou? Eu estou digitando e estou respirando. Eu estou varrendo e eu estou respirando. Eu estou dirigindo e estou respirando. Então, que a nossa oração seja a respiração da nossa alma. Estou dirigindo, estou em oração. Estou trabalhando, estou em oração. Combatente que se desconecta da videira, morre em pé. Tem gente que morre em pé exatamente porque se desligou da videira. Mas está em pé, mas está morto. Meu irmão, minha irmã, hoje eu faço para você um desafio prático. Faça hoje um corte radical. Elimine do seu coração algo que tem tirado a sua ligação com a videira. Ou seja, a sua conexão com Deus. O que tem tirado você? O que tem tirado essa ligação, essa conexão? Faça um corte radical. Cada um tem a sua história. Cada um sabe o que atrapalha. Faça um corte. Pode ser o celular. Pode ser uma música. Pode ser uma conversa inútil. Pode ser uma roda que você está. Pode ser uma série que você está assistindo. Entendeu? Substitua por presença. 24 horas, vivo, colado na videira. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo hoje, permanecei em mim. Chega de fé instável, de espiritualidade de momentos. O Senhor está dizendo isso para nós. Ou você vive colado em Deus, ou vai secar, tropeçar e cair. Quem permanece, frutifica. E frutifica muito, lembra? Esse ramo, ele dá os frutos e muitas uvas. Mas o ramo que é tirado da videira, ele seca. Ele era para dar frutos. Tem muita gente. Cuidado para você não ser aquele ovo que gorou. Não nasceu. Cuidado para você não ser o ramo que secou. Seja o ramo que deu muitos frutos. Quem permanece, frutifica. E no deserto, só vence quem está ligado à fonte. Quem não estiver ligado à fonte, vai morrer de sede no deserto. Pegou essa palavra poderosa?